Seja bem-vindo a mais uma edição do Sem Rede. Hoje cá estamos para um debate de política local, também de especial incidência sobre o mar, também a nível nacional e até internacional. Pimenta Dias, Rosaria, Nuno Coelho, Ângelo Pinto são os comentadores habituais que estão aqui hoje presentes. A Vânia Couto e ali também o Álvaro de Sousa no comando técnico. Estão prontos para mais Álvaro Almeida. Estás sempre a pensar num coitado do Álvaro de Sousa. Realmente, não sei porquê. Já sei que é escrito Álvaro de Sousa. Ainda por cima escreves e tudo, evidências. Enfim. É melhor dizer para o auditório que quem não sabe quem era o Álvaro de Sousa. O Álvaro de Sousa realmente foi um autarca e ex-presidente de Câmara que já faleceu. Paz à sua alma. Bom, isto é Natal, portanto, naturalmente a gente já está a pensar nas festas e engana-se. Vamos começar realmente com os assuntos que há hoje para tratar. Gondomar, a área metropolitana, portanto, lá está, e está na área metropolitana, como é óbvio, e há aqui assuntos também sobre isto. A Câmara agora tem um representante fixo na área metropolitana, a construção do licenciatura de Rio Tinto. Vamos fazer o balanço à cidade europeia de desporto, que acaba, como sabem, este ano. Primeira gala de voluntariado de Gondomar também é um assunto que, pelo menos, sobretudo a falar de voluntariado, diz-nos alguma coisa. Enfermagem no Porto, mas o coração fica em Lisboa, parece-me que é isso. Em Gondomar também a plataforma digital em matéria... Exatamente. Na Câmara Municipal de Gondomar, a plataforma digital em matéria de urbanização e edificação, também é um tema que podemos falar. Até a Europa e a rejeição ao pré-acordo de Gré, parece-me que já tem alternativas para outros países para a construção de 280 mil de veículos. Não sei se são boas ou más notícias, parece-me que são más. A Coreia do Norte continua a desafiar e agora diz que o boicote marítimo será considerado como uma declaração de guerra. Enfim. Belmiro Azevedo deixou-nos ficar, ele e a irmã, assim como também o Zé Pedro, chutes e pontapés, uma figura incontornável. O Orçamento do Estado também foi aprovado, enfim, assuntos não faltam. O Governo fez contas e garante que já cumpriu mais de metade das promessas. Bom, meus amigos, aqui foi sugerido para começarmos pelos mais e pelos menos, então vamos mesmo a isso. Vamos começar aqui pela Faria, hoje, os mais e os menos, incluindo Gondomar, se quiser. Boa noite a todos. Bom, acho que o assunto do dia está sobre as raríssimas e sobre um assunto menos. Há quem tenha feito a campanha com mais, mas eu estou a dizer menos, com o que está-se a passar com a principal cabeça de lista das raríssimas. É esquisito, estão a vir estes casos todos ao de cima, mas infelizmente ainda acontece. Há pessoas que, apesar de terem o seu ordenado, ainda gastam o seu dinheiro e ainda gastam mais de outras coisas que não devem gastar. É fundamental. Como é que o Governo vai safar disso? Espero bem que se consiga safar, porque é um caso grave, porque competiu ao Governo fiscalizar. E depois ainda temos uma informação que dizem que desde outubro que sabiam, mas estavam à espera para saber o que é que iam fazer. Ainda é mais chato saber. Mas agora deixa muita coisa, não é? Pois, exatamente, por isso vamos a ver agora, vamos deixar assentar a poeira inicial, mas não deve ficar sem culpados. Quanto aos positivos, pronto, podemos considerar que em Gondomar houve a gala da solidariedade, é um reconhecimento para as pessoas que participam, que estão sempre prontas a participar, apesar de haver alguns prémios que não têm um grande significado, mas é sempre bom reconhecer e não posso esquecer que isto faz sempre bem ao ego das pessoas, e quando faz bem ao ego das pessoas, as pessoas andam felizes, e isso é o que conta, em primeiro lugar as pessoas. Em termos nacionais, é o mais o mesmo. Temos o caso do ministro que foi eleito para a Europa. Acho que é notável, e se calhar pode ter sido um caso de que um opositor de oposição ao Costa, das contas, os alertas que ele fazia, se calhar ele ficou livre de poder meter alguém mais próximo dele. Faz alertas dele. Exatamente. Pronto. Estes são os casos mais significantes. Nuno Coelho, em relação ao mais ou menos. Boa noite, auditório, boa noite aos colegas da mesa. Eu vou já pegaram aqui dois casos que estão fora do mar, ao mais menos, eu subscrever
Márcia ter estado em presidente do aeroporto. Acho que é uma mais-valia para Portugal, é um reconhecimento também do trabalho que tem sido feito e não acho que vai colidir minimamente com aquilo que tem sido a estabilidade deste percurso de 2 anos enquanto Ministro das Finanças em Portugal. Espero que não haja nenhum tipo de incompatibilidade naquilo que ele fará no aeroporto com aquilo que ele faz no Obrigado. Também pela negativa, destaco a Veríssimas, que é um caso que afeta não só aquela instituição, mas afeta principalmente uma comunidade que trabalha afincadamente nas IPSS e que são milhares de pessoas que nada têm a ver com desvios de dinheiro e nada têm a ver com a utilização de dinheiros menos própria de fundos públicos. Não acho que seja o Governo que tenha que fiscalizar, porque senão aí em cada instituição, em cada coletividade, as câmaras e as juntas é que tinham que andar com uma lupa a ver se o dinheiro é bem gasto ou não, mas sim, competirá a quem vai gerindo o dinheiro, nomeadamente os tesoureiros, os ex-tesoureiros que denunciaram também esta situação, competirá a eles ter a consciência de fazer também a denúncia daquilo que está menos correto nas instituições. Quanto ao ponto local, eu vou dizer que o negativo para mim será o falecimento de um grande amigo meu, José Monteiro, um autarca, um ex-autarca, esteve comigo como secretário e vice-presidente da Junta de Freguesia de Baía do Monte 8 anos, estava agora na Assembleia de Freguesia, esteve na Assembleia Municipal no último mandato e é uma pessoa que reconhecidamente e localmente tem os seus méritos e teve os seus méritos e que fez um trabalho muito, muito digno enquanto autarca. Também aqui quero destacar as palavras do padre de Baía do Monte, o padre Luciano Silva, que destacou, entre muitas coisas, que muitas vezes a população não reconhece autarcas, muitas vezes pensam que as coisas que nascem, quase que de gênese espontânea, e que há pessoas que abnegadamente e que tiram e retiram as horas à família e aos amigos para poderem realizar as coisas que estão em ação nas autarquias. E o José Monteiro era um caso desses. Portanto, eu quero aqui destacar pelo negativo a morte de um grande amigo meu e o pouco reconhecimento também, muitas vezes, dos autarcas. Também comungar da morte do Belmiro de Azevedo e do José Pedro, que são duas figuras emblemáticas. Já não a irmã do Belmiro não era assim tão conhecida, mas esses dois também emblemáticos. Para destacar pela positiva, o fecho da Cidade Europeia do Desporto 2017, que será no próximo sábado. Também destacar a primeira gala de voluntariado, que faz bem ao ego e também acho que é uma matéria que muitas vezes é esquecida, que nós temos milhares e milhares de voluntários neste país que nas instituições, nas escolas, nas repartições, nos hospitais fazem voluntariado e são essenciais para que as condições das pessoas que usufruem desses serviços sejam as melhores e que têm sido as melhores, felizmente, à custa também muito desses voluntários. E quero aqui destacar, acima de tudo, a Cruz Vermelha de Gondomar e Valongo vai inaugurar no próximo sábado, dia 16, a primeira ambulância. Portanto, é uma ambulância de socorro, uma ambulância de emergência, é uma ambulância que é necessária no Concelho de Gondomar e em Valongo também. E, portanto, vai ser inaugurada no próximo dia 16 com a visita à delegação de Gondomar e Valongo, que fica em Baía do Monte, e desde já os convido a todos. Por volta das 18 horas estará lá o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, o Dr. Francisco Jorge, vai inaugurar esta primeira ambulância da Cruz Vermelha de Gondomar e Valongo. Para já é isso que eu quero destacar. Sim, senhor. Pimenta Dias. No último foi primeiro, a saúde. Quer ser o último? Quer ser o último? Não há problema. Então sou eu, é isso. Ele quer ser o último, é o último. Por uma questão de coerência. Bom, eu estava a cruzar por aqui, a estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes e também boa noite aos estimados colegas aqui do nosso painel. Penso que talvez o evento que mais nos tenha marcado durante estes dias terá sido mesmo a morte de José Monteiro. Aqui estou comungo das palavras do Nuno, obviamente que eu não o conheci de perto e portanto não tenho a proximidade emocional que o Nuno tem, mas tenho como referência uma pessoa extraordinariamente ativa e por isso quando as pessoas assim morrem é uma tristeza profunda. Em relação aos outros, pronto, é a única coisa em que eu concordo com o Nuno, obviamente, não é? Pronto. Em relação aos raríssimos,
É assim, eu acho que ainda não sabemos bem o que é que aconteceu. O que nós temos agora é dois ex-tesoureiros, um que foi tesoureiro 6 anos e outro que foi tesoureiro 3 anos, se eu percebi bem, que andam a dizer que terá havido excesso de gastos. Não ouvi falar de desvio, ouvi falar de excesso de gastos. E, portanto, o excesso de gastos, se o tesoureiro comunga do excesso de gastos durante 6 anos e mais 3, ou seja, um durante 6 e outro durante 3 anos, e se aceita esse excesso de gastos, então está envolvido na situação. Não é? Cá para nós é mais o tipo de gasto. Está envolvido na situação, não é? Está envolvido na situação e, portanto, parece-me que vir agora Uma peneira não dá. vir agora um tesoureiro que esteve 6 anos a aprovar pagamentos avultados, dizer que esses pagamentos não são devidos. Eu já vi muitas vezes isso a acontecer e normalmente a razão nunca está completamente do lado de quem denuncia, muitas vezes pelo contrário. E, portanto, penso que devemos ter calma e ponderação, devemos ver a investigação e perceber o que é que aconteceu e como é que aconteceu, sendo certo que há altíssimas figuras do Estado que beneficiaram diretamente desses avultados gastos, não é? Nomeadamente a esposa do Sr. Vieira da Silva, que dizem até tratamentos de spa foram pagos por esta associação. E, portanto, parece-me que isso é muito mais grave do que os gastos excessivos que um diretor possa eventualmente ter, e também é verdade que é preciso alguma apresentação para conseguir obter algum tipo de financiamento. E, portanto, eu entendo alguma parte destes gastos como necessários, outras não. É obviamente que se calhar o BMW do último modelo não será a prioridade de uma instituição deste tipo, mas haverá outros que são mais justificáveis. No que respeita à eleição do Ministro Centeno para Presidente do Eurogrupo, eu francamente acho que é uma excelente notícia para Portugal. Penso que deveríamos de ficar todos muito orgulhosos desse achievement, dessa realização, porque é de alguma maneira o reconhecimento que a política que foi seguida nos últimos anos é uma política que leva a que o euro fique fortalecido e que os parceiros do euro veem Portugal como um excelente exemplo daquilo que nós temos sido capazes de fazer em termos de contenção da despesa e em termos de organização das finanças públicas. E, portanto, acho que a eleição do Ministro Centeno para Presidente do Eurogrupo é algo que devemos de aplaudir efusivamente. Claro que quando falamos da forma como a eleição foi conduzida e a forma como o Ministro Centeno ganha a eleição, poderíamos levantar algumas dúvidas sobre o equilíbrio de forças que tornou isso possível, mas ele está lá por mérito próprio, portanto penso que deveremos de lhe dar todo o apoio a nível nacional. Claro, quando falamos da forma como o Eurogrupo vai de algum modo beneficiar ou prejudicar Portugal por causa desta eleição, isso é absolutamente neutro, porque a figura do Presidente do Eurogrupo é uma figura de gestão de reuniões, é isso que ele vai fazer e, portanto, não tem de facto nenhum poder efetivo e, portanto, é muito mais uma figura de estilo do que propriamente uma figura com poder real. Ao contrário, por exemplo, do Secretário-Geral da ONU, que tem poder efetivo e orçamento próprio. Em relação à capital europeia, à cidade europeia do desporto, acho que é bom que termine com toda a honra e circunstância. Penso que foi bem organizada, bem administrada e, portanto, penso que nesse aspecto nada há a dizer, é só fechar o projeto e está feito. Em relação aos voluntários, também estou de acordo, afinal estou de acordo em mais coisas do que também estou de acordo que de facto é preciso andarmos para a frente com os voluntários, reconhecê-los é um aspecto importante. Em relação a outros temas daqui do Conselho que
possam ser salientados. Penso que será de salientar que o emissário de Rio Tinto parece que tem mais uma inauguração, já é a quarta, portanto já foi em concurso público em outubro de 2016, se não estou em erro. Agora há um acordo entre o Porto, que o Porto paga uma parte ou não paga, não percebi muito bem, e portanto faz-se mais uma cerimónia, e portanto continuamos a fazer cerimónias à volta do emissário de Rio Tinto em vez de fazer a obra, que é o que é preciso, e portanto confesso que há coisas que não consigo perceber porque é que é preciso fazer tanta festa em vez de fazer trabalho, que é o que é preciso. Dias, queria ser o último. Eu não vou, obviamente, pronunciar-me se sou a favor ou contra aquilo que os meus colegas de debate disseram. Vou destacar um ponto positivo e um ponto negativo, mas antes disso quero também dar as boas noites ao auditório, já o tinha feito relativamente aos componentes desta mesa. Eu, como positivo, enfim, nos últimos tempos, destacaria a aprovação do Orçamento de Estado para 2018, que, não sendo bom, apesar de tudo, traz mais alguns benefícios para aqueles que foram prejudicados durante 4 anos de governação PSD-CDS, e, portanto, isso é sempre de salientar. Não se esqueça dos prejuízos para trás. Se tivermos que falar para trás, tenho que falar já das suas incoerências neste programa. Tenho muito que falar. Como negativo, queria destacar um aspecto conselheiro que me parece bastante importante, e que é o seguinte: eu tenho, enfim, uma vista privilegiada para o chamado Parque das Serras, o Porto, e, para meu espanto, não é, de algumas semanas a esta parte, constato que na zona onde proliferaram os incêndios do ano passado estão a florescer novas manchas de eucalipto. Ora bem, quando se fala num parque, portanto, em que se pretende, sobretudo, salvaguardar espécies arbóreas, fauna, património arqueológico, e eu acho que se devia ter mais cuidado em relação a esta matéria, porque se fazemos muita festa, como já aqui disse os Anjos, e pomos muitas placas a indicar o Parque das Serras do Porto, e depois, no concreto, não se faz nada, porque nascerem agora ou arrebentarem agora novos eucaliptos, ou terem sido semeados novos eucaliptos, está-se mesmo a ver que aquelas manchas, nas próximas décadas, continuarão sem qualquer tipo digamos, de alteração àquilo que era, não é? Então não vale a pena, portanto, anunciar-se tanto uma coisa que, afinal de contas, não é, continua a ser um eucaliptal. Pronto, eram estes 2 pontos que eu queria salientar, positivo e negativo. Não sei se o Sr. Faria foi prejudicado um pouco nesta Falei menos. 30 dias para o momento. Os foram plantados ou estão lá nascer? Os eucaliptos são plantados com um aviãozinho que passa e tal, e vai deixando lá a semente. Não será? É que é normal, como se sabemos que... Bom, o eucalipto é daqueles que não é preciso plantar. Eu não quero ser, obviamente, advogado de defesa de ninguém, nem estou aqui para isso, mas é preciso ver quando se fala em pessoas. Por exemplo, aqui a deputada Sandra Fortuzinho já fez um desmentido, e é raríssimas, adiantou o dinheiro, mas a viagem foi paga, portanto a raríssimas já pagou a viagem. Isso é a versão dela. É preciso. Mas vamos discutir o raríssimo. É para discutir o raríssimo. Você pediu positivo e negativo, não foi? Há Tecnoforma também, há uma série de coisas para discutir, se quisermos. Não é preciso ir tão longe. Há tantas vezes para trás, se quiserem para trás, porque aqui ali vou. Para buscar muita coisa, não é? É óbvio. Não, eu só quero dizer que quando se olha para a história, tem que se olhar para a história toda, porque eu vi este desmentido e é um bocado... Também já ouvi. É preciso ver essa situação. Já não é a primeira vez que há confusões e depois é uma chata. Mas não tenho a certeza. Tem uma alegação. Mas diga, já agora. A alegação sozinha já é muito mal. Já é muito mal.
Em relação à Alta Europa, agora vou começar aqui por ti. Não, eu peço desculpa, só há um bocado quando disseste que o governo não tinha nada que fiscalizar, então porque é que o ministro Silva Vieira disse? Porque é que o ministro Silva Vieira disse que sabia, mas agora vai averiguar? Vamos ver o debate sobre a Atenção, a fiscalização não tem nada a ver com aquilo que foi a intervenção do ministro. É óbvio quando há instituições e que essas instituições funcionam com dinheiros públicos e quando há queixas, os membros do governo aí ficam a saber, aqueles que tutelam as áreas, ficam a saber que a queixa existe e há uma investigação. Agora, o que eu estou a dizer é que o governo dá, até para institutos públicos, dá milhares e milhões de euros. Não compete ao governo estar a fiscalizar tudo, porque senão não fazemos outra vida. É a mesma coisa, é óbvio, é a mesma coisa que nós, numa junta de freguesia ou numa Câmara Municipal, damos a centenas ou dezenas, nós depois não podemos andar em cima das pessoas se gastam bem ou mal. Agora, há mecanismos... Mas as juntas e as câmaras são fiscalizadas, nem que seja pelo Tribunal de Contas. Sim, mas a fiscalização não é assim. Há um organismo próprio junto à segurança social. Você está muito interessado, está muito estressado nas redes. Sim, mas não deixa de ser um órgão dependente do Ministério da Segurança Social. Não, é claro que não é o governo que tinha a responsabilidade de acudir aos meios necessários para que o desastre de Dragão Grande e depois nos outros concelhos acontecesse. Eram os organismos intermédios desse governo. A verdade é que o governo teve que tirar consequências. E aqui também. Não só do governo. Fomos a ver localmente, não havia planos sequer de emergência. Não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir, sobre a questão das raríssimas, já agora, eu considero que o caso das raríssimas, que veio agora ao lume, mas que se fosse a esmiuçar nos 308 concelhos deste Portugal, à beira-mar plantado, encontraríamos muito mais raríssimas do que aquilo que aparentemente parece. Ou não há situações tão raras assim. Mas o que eu queria dizer é que este caso raríssimas, eu acho que é o menos Estado, melhor Estado no seu esplendor. Não é? Porque estamos a ver que há conotações políticas da senhora Presidente desta associação com diversos partidos, não é? Não é só a questão da senhora deputada do PS. Hoje eu vi na televisão um senhor deputado do PSD a dizer que não ia tomar posse como vice-presidente da associação depois disto. Portanto, o que de alguma forma dá para entender alguns laços, não lhe vou chamar tentáculos de polvo, que essa senhora espalhou pelo espectro partidário, sobretudo do chamado Bloco Central. Agora, para mim a questão fundamental nisto é, primeiro, eu não sou como o Zé Ângelo, o tesoureiro. Tanto quanto eu percebi da história, o tesoureiro fartou-se e saiu. Outro entrou, fartou-se muito mais depressa. Outro entrou, fartou-se muito mais depressa e falou. Posso continuar? Ao fim de 10 minutos vinha assim. Claro que vinha. Posso continuar? Isso não é. Portanto, para mim, agora os puristas dizer que roubaram, por favor. Mas a questão não é roubar ou não roubar, a questão é efetivamente uma associação daquele tipo, não é? Com aquela finalidade, não é? É de facto escandaloso. Uma senhora Presidente, já não vou, enfim, discutir e comentar o tipo de argumentação que ela utilizou e a forma como utilizou, não é? Naquele tipo de associação, portanto, se deu ao luxo de comprar vestidos e gambas e BMWs, quer dizer, não faz sentido se tivermos em consideração, não faz sentido se tivermos em consideração, eu não tenho nada contra a empresa pública, eu não tenho nada contra que o Presidente da SONAI faça esses gastos, é uma entidade privada. Agora, uma associação sem fins lucrativos ter aquele tipo de despesa, para mim, acho que é desadequado relativamente... Mas desadequado não é ilegal nem é roubo. Desadequado, impróprio, escandaloso, pá. Eu não lhe chamei roubo, digo é que é escandaloso, é impróprio, é inadequado. E digo mais, é que se o Estado entrou, não é? Com 800 mil euros para aquela instituição, parece-me que estaremos a falar só de um ano, não é? Eu creio que o Estado tem que dar particular atenção quando entrega assim este valor de dinheiro. E ao contrário do que disse ali o Sr. Nuno Coelho, tanto quanto eu sei, a Segurança Social
tem um organismo próprio para fiscalizar este tipo de associações, nomeadamente quando são financiadas pelo orçamento da Segurança Social. E quando falamos da Segurança Social, indiretamente estamos a falar do Governo. Porquê? Porque a Segurança Social é um organismo dependente do Ministério da Segurança Social. Não é? Pronto, eu achei muito bem aquilo que o Sr. Ministro da Segurança Social veio dizer, entretanto, que vai ser tudo averiguado e tal, e que os portugueses vão conhecer toda a história, e o que está bem e o que está mal. Pronto, agora, se calhar a senhora deputada, não é? Ao jantar, ao almoço, no pequeno almoço, podia ter alertado para a atenção que eu fui numa viagem assim assada e tal. Parece-me que quem pagou não foi a Raríssimas, foi a entidade que organizou, portanto, lá a conferência ou não sei o quê, para que o Ministro estivesse com a orelha arrebitada e pudesse ter intervido mais cedo. Provavelmente não chegaria tão longe como chegou, não é? Só duas situações. Primeiro, não são boatos. Algo existiu. E a senhora ainda não se demitiu. Ainda está a defender com justificações um bocado esquisitas, mas pronto. Depois, há uma coisa chata, que é uma instituição sem fins lucrativos a adiantar dinheiro para pagar uma viagem de um ministro, que é esquisito. É muito esquisito. Pronto, desculpa, tem razão. De uma deputada, não interessa, não tem nada, não é para as ligações, mas uma instituição sem fins lucrativos adiantar dinheiro para. Contextualizar, é que ela tinha uma determinada área, tem uma determinada área na Assembleia da República, para fazer e isso. Ela foi a essa conferência por causa dessa área onde ela tem intervenção direta. Mas isso está errado. Mas está errado. Em vez de pedir à associação que pagasse antecipadamente os bilhetes, sendo que depois diz que foi a instituição. Mas o pior disso tudo. Podia ter pedido na tesouraria da Assembleia da República. O pior disso tudo. Digo eu, não é? O pior disso tudo. Há coisas bem piores. O pior disso tudo é a questão que essas instituições vivem com muito apoio de voluntariado de pessoas e de muita ajuda de pequenas como nós, pessoas como nós, que calhar até dão financiamentos para certos casos. Eu por acaso sei disso. Tenho um processo que estava para entrar, que estava a tentar arranjar um padrinho para financiar uma pessoa. Eu digo uma coisa, que coragem é que neste momento vamos ter que chegar a uma beira de uma pessoa para arranjar um patrocínio para financiar a ajuda daquela pessoa. Não há neste momento. Isto é que é mau, é descredibilização total de uma instituição que devia ser livre de qualquer suspeita. E neste momento está suspeita. Apesar que a Maia não tem nada a ver com isto, a Madeira, pelo visto, acho que toda a gente já se demitiu da situação, que agora vai ser tudo organizado, toda a instituição demitiu-se, a direção da Madeira já se demitiu, mas isso vai descredibilizar. Pode levar a um desaparecimento de uma instituição que era boa, que era importante a existir, que substitui o Estado, porque o Estado não consegue chegar a tudo. Isso substitui o Estado. E agora vai descredibilizar totalmente o processo. Vai ser difícil. O que vão ser daquelas milhares de crianças que têm um apoio. O Estado e recebe o Estado. Sim, mas não importa. Mas isso é natural. Sim, mas isso é um problema que vai ter que ser resolvido. Mas isso vai. Mas esse é um problema de gestão do exatamente. Pessoa, não tem nada a ver com isto. Mas essa pessoa já se devia ter demitido hoje. Mas foi eleita, já está em volta das instituições. Representa, mas isso estamos a pôr sobre a Raríssimas, que é uma instituição que faz um trabalho essencial e que até agora ninguém pegou nele, que são miúdos e miúdas, homens e mulheres que têm doenças raras e que ninguém pegou neles. E estamos a tentar deitar abaixo e ocular à instituição isso é que é o perigo. Pessoa ou duas perfeitamente. Isso é que é o perigo. A associação. Eu sei e é preciso fazer isso. E é os preciso seus fazer dirigentes. isso. Agora, o que eu considero é que, efetivamente, enfim, acho que se fosse escapulizar aquilo, dava para muita. Dava panos para mais. Mas vai ser tudo escapulizado. Não, desculpa lá, ainda há bocado ouvi que este senhor deputado do PSD, que era para ser vice-presidente, parece que descobriram que não podia ser porque tinha que ser sócio há um ano e ele parece que entrou há meio dos dias para sócio da associação. Entretanto, segundo a jornalista ou a TV, foi aí que eu ouvi, que tem o caderno dos sócios, o senhor não era sócio e na proposta que foi lá levada para ele ser o vice-presidente como sócio desde 2006. Quer dizer,
uma associação, não é? Até parece alguns partidos que vão pagar as costas e não sei o que para votar. Mas quem é que o propôs? Parece que a senhora Presidente da Associação, que é dona daquilo, não é? Já dinheiro Ela não é dona daquilo. Os sócios têm é que imputar a licença para poder investimentos legais. Atenção que nós estamos aqui Estamos a falar sobre um assunto que não dominamos. Ela falou, como se fosse Não dona conhecem, daquilo. vocês não conhecem os pormenores, não sabem o que aconteceu exatamente. A instituição deve estar acima das pessoas e deve tem ser que estar acima das preservada. E o que nós temos que dizer é isto. Eu não vi Vamos ninguém ganhar atacar a instituição. Eu não vi ninguém aqui atacar a instituição. Não, eu ouvi. Olha, Nem vamos... você. Não, Nem você. Não, eu vou atacar instituições. Não, mas agora vamos ser sinceros. Vamos pôr ali naquele centro comercial aqui em Rio Tinto. Não é raríssimo. Vamos pôr daquele centro comercial, também quero dizer no aqui, centro comercial, a vender autocolantes para apoio a 5 cêntimos. Quantas pessoas ficam? Zero. Mas o cartão é de uma pessoa. Está numa pessoa. Meus senhores, vamos fechar este assunto. Eu sou raríssimo, mas eu quero só dizer isso. Não se pode confundir a instituição com a pessoa que está a gerir essa instituição. Eu estou à vontade nisto, porque eu sou presidente de uma instituição voluntária e ganho zero e ponho lá do meu dinheiro, do meu tempo, que é Cruz Vermelha, do Mário Valongo. Isso aí, que isto pode afetar muita coisa, nomeadamente a credibilidade das instituições, mas ainda agora nós comprámos uma ambulância e todas as pessoas que nos ajudaram, eu fiz questão de ir a essas pessoas, às empresas, às pessoas que nos ajudaram e mostrar a ambulância, está aqui, o seu dinheiro está aplicado aqui, é uma roda, 2 rodas, 3 rodas, é um motor, é o que seja, está aqui. E todas as pessoas, se fizessem isso, se calhar isto andava melhor. Agora, não confundir a senhora Presidente da Raríssimas, que se calhar não vamos enterrar já nenhum determinado indivíduo que foi convidado, até se calhar foi convidado, nem sabia, não percebia nada dos estatutos daquilo, não sei se tem culpa, se não tem culpa. Não vamos enterrar uma viagem a uma deputada que foi paga porque foi fazer uma conferência e se calhar foi-lhe dito que alguém que convidava Então, pagava... se enterra ninguém, passa só ao lado. Vamos deixar que a Judiciária e os mecanismos que existem para escalpelizar, para depois tirar as conclusões. Desculpa. Sim. Isso são falsos moralismos. Sabe qual era a melhor coisa? Sabe qual era a melhor coisa agora? Toda a documentação que foi exibida nesta reportagem da TV que deu este sururu todo, não é? Sim. Eu penso que é elucidativa acerca né, da gravidade de muitos atos praticados. Mas ninguém diz o contrário. Por uma senhora, em nome de uma instituição que deveria canalizar o máximo de fundos. Mas ninguém diz o contrário, estamos todos de acordo. Para os beneficiários da associação. Mas ninguém diz o contrário, estamos de acordo. Agora deixe-se apurar até onde isto foi. Mexe com uma deputada, há que retirar a deputada, não sei o quê. Porque mexe com. Não é retirar a deputada. Há que perceber que as pessoas envolvidas também têm defesa. É que se fosse um deputado do PCP, se calhar não falava dessa maneira. E há muitos do PCP que estão em casos idênticos. O que é que começa amanhã a dizer? Deputada do PS. O senhor deputado do PSD teve muitíssima dignidade, sabe porquê? Porque mal soube do que estava a passar, disse: não vou tomar posse. Não, mas você há bocado interrompe por causa dos 6 meses. Não, desculpa. Não tem dignidade e há bocado dizia que não tinha dignidade, não tinha ser, nem sequer podia ser. Não, desculpa. Estava a dizer que você está a trupar as minhas palavras. O que eu disse é que, para a Presidente justificar a eleição dele para Vice-Presidente, parece que engendrou, né, lá uma falcatrua relativamente à admissão dele como sócio da Associação. Foi isso que eu disse, mais nada. Uma falcatrua. Então engendrou uma falcatrua. Mas não foi o senhor deputado, foi a Presidente Mas quem é que tomou a iniciativa? Foi a deputada ou foi ela? É que se foi ele que tomou a iniciativa, ela não tem que justificar. É isso. Não, eu estou bem informado. Agora, só uma coisa que eu lhe digo. Só uma coisa que eu lhe digo é que eu não confundo a árvore com a floresta. Eu também não confundo a árvore com a floresta. Você tentou. O Rui Faria estava a falar e você estava a falar de raríssimas e você disse, pois, e serve para comprar gambas para não sei o quê. Claro. Não é raríssimas comprar as gambas. Há uma pessoa que tem o cartão e que mal esse cartão. Mas você porque é raríssimas. acha que eu não sei como é que funcionam as associações? Mas nem sabemos se foi mal, rapaz. É isso que eu estou a dizer. Porque é assim. Ainda não chegámos ao Eu final. sei que as associações têm sócios e têm dirigentes. Imagina que foi um jantar com. Percebe? Eu sei perfeitamente que é assim. Eu não dizer como é que funcionam as associações. O que eu estou a dizer é que uma dirigente de uma associação gastou dinheiro dessa associação em coisas
que não devia. Que aparentemente- Mas estamos de acordo nisso. Mas estamos de acordo. Que não devia. Mas estamos de acordo. Até para que Mas estamos de acordo. a descer armas. O que eu estou a dizer é que não será conclusões precipitadas. Vamos deixar chegar ao final a conclusão daquilo que é a investigação. Porque na praça pública estar a queimar Geralmente. Pimenta disse, vou começar a cantar quando você falar. E você não fala. E o você não canto fala. em cima de si não tem problema nenhum. Não fala. Mas geralmente. O princípio do diálogo é você fala e o calo. E caleiro. Agora estou a falar. Tu tem que se calar. Não vou calar nada. Não é você que manda calar neste programa. Eu não mando calar. Eu não pode mandar calar. O senhor não pode Não, eu não mando calar. Você tem que se deixar falar. Está a perceber? É que o caleiro. Opa, estava a falar e você interrompeu. Não estava nada. Estava eu a falar. Desculpa lá, eu estava a falar. Pronto, siga. Já podemos? Mexer, vamos lá ter. Agora, eu respeito. Pelos bichos você não respeita. Não, você não respeita nada, senão... Olha, o Rui Faria estava a falar, você interrompeu. Eu Eu comecei a falar, olha, disparates de você, está a perceber? E já estou farto de os ouvir, há muitos anos que os ouço. Agora, e não venho para aqui com esse tipo de linguagem, nem é meu time, se quer vir para este programa com esse tipo de linguagem. Portanto, eu venho para aqui dizer se são disparates ou não, fica na minha consciência e na consciência dos outros. Está a perceber? Eu não venho aqui dizer que você diz disparates ou não. Segunda coisa, o Rui Faria estava a falar, você interrompeu. Depois o Amando passou a bola para mim, você interrompeu. Foi ou não foi? Foi assim um bocado. Mas não pode ser assim. Eu retorquiu, falou e eu calei. O Rui Faria estava a falar, você interrompeu. Ele queria falar e você interrompeu. E é a única coisa que eu digo. Desculpa ao senhor Rui Faria por... A única coisa que eu digo, Pimenta diz, a única coisa que eu digo é: não vamos tirar conclusões precipitadas, que está a decorrer uma investigação, porque isto não vai chegar a uma deputada, vai chegar a muito mais. Olha para o que eu lhe digo, vai chegar a muito mais. mais. Não quero tirar conclusões precipitadas. Eu, por aquilo que eu ouvi, posso tirar conclusões. Estou no direito de Você pode tirar conclusões que quiser. Não há problema nenhum. Cada um fica com a sua, tem que ser assim. Isto você fica com a sua, aquele fica com a dela. As coisas são diretas. Nesse momento, se tivessem ali meninas vestidas de escoteiros a vender um autocolante a 5 cêntimos da Raríssimas, que era para ajudar alguma coisa, que ninguém comprava. Vocês não ouviram falar num caso ainda há pouco tempo de uma instituição muito credível, que eu não quero estar aqui a falar para aí há 6 meses, e que havia também dinheiros que não eram bem aplicados. E o que é que deu isso? Vamos deixar isto. Olha, para mim a tarefa estava fazendo, vocês estavam aqui bem pegados, eu até estava aqui tão tranquilo a ouvir, porque realmente para mim até era fácil. Mas é assim, isto também é assim, quem tem interesse, eu acho que até gosta muito disto, deste tipo de não é? Estava ali deliciado a ouvir. Portanto, isto é bom. É a coisa que eu gosto, calei-me a esquerda a debater. Eu calei-me porque realmente o debate estava interessante. Bom, vamos a outros assuntos. Aqui ninguém falou, e hoje é notícia em todos os locais, que Portugal foi considerado o primeiro país em turismo, ou o melhor país para fazer turismo. Ninguém aqui falou disso, tu és. É uma grande coisa e é positivo. É uma coisa positiva, ninguém falou. Mas já agora, tu és um homem de turismo, portanto, Eu sou um homem de fazer turismo. Também. Não, é uma excelente notícia e acho que Portugal tem condições especiais para poder continuar a ser um destino de turismo de excelência. Claro que há muita coisa para melhorar, há muita coisa para fazer, mas os dados estão bem lançados e penso que temos feito um bom trabalho. É mais uma rampa de lançamento, não é? Sim. Que é enorme, que é grande. Eu acho que também que muitas vezes desprezamos o turismo interno, e nós temos um turismo interno de grande qualidade também. Temos pessoas que procuram ativamente encontrar lugares especiais para as suas férias, para os seus fins de semana, e às vezes perdemos-nos com o turismo estrangeiro e esquecemos do turismo nacional. O turismo nacional também merece um aplauso especial, porque tem vindo a estar em crescimento de há 3 anos esta parte, e portanto acho que também é preciso salientar essa parte do mercado, que é muito interessante também. Alguém quer falar mais sobre isto? Sobre turismo, espero que se aproveite. Gondomar fez de campanha, o atual executivo fez uma bandeira do turismo. Espero que se cole rapidamente a Vila Nova da Gaia.
para ver se consegue restaurar finalmente uma das margens. Colar não, senão lá vai o rio. Não, colar mesmo, porque conforme se colou no metro para fazer a ligação de Porto a Valvão ou a São Cosme, também espero que se cole, desta vez não está sozinho. As duas margens trabalham melhor que uma, e acho que porque Vila Nova de Gaia já disse que queria atuar nos 16 km e Vila Nova de Gaia vai atuar de certeza. Nós ficamos sempre, é agora, pronto, vamos a ver se é desta vez que vamos conseguir fazer. Sabemos que não temos margem para fazer aquilo tudo, mas temos zonas específicas para podermos atuar. Eu acho que tem que começar ao contrário, desculpa lá. Primeiro agora vou interromper. Sim. É a direita. É a direita a interromper toda a gente. Temos que primeiro ocupar bem e com infraestruturas apropriadas aquilo que já existe, que isso ainda não está. Portanto, mas é o que estou a dizer, não adianta nada estar a pensar em 16 km quando temos 3 que ainda não sabemos o que é que devemos fazer deles. Isso é muito bonito, mas não serve para nada. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Devemos aproveitar esse lance e de certeza que vai haver boas notícias para toda a gente. E aqui já não estou a dizer se é câmara vermelha ou azul ou amarela, isso não interessa. Nesse momento é dizer, vamos ter que aproveitar. E se Gaia quer lançar um programa de reabilitação das margens, então com Marco Cols, conforme foi do metro que utilizou a expansão da linha do metro para ganhar um troço que não estava previsto tão cedo. E conseguiu, esquecendo o outro, que é mais importante, mas isso não interessa para nada. Agora, estamos aqui a falar aproveitem isso, o turismo, e vamos trabalhar nisso, no Orgulho. É assim, tudo que sejam notícias positivas para Portugal, para o nosso país, vai mexer com a economia, com certeza, esta notícia. Porque isto é uma notícia que sai posterior, como dando a prova de que Portugal é um país seguro, essencialmente seguro. Também temos os furacões e os vendavais, temos as anas e os grumos e por aí fora. Já andámos longe também. Mas essencialmente o clima aqui de segurança é o que mais o turismo atual procura. Porque nós, já que foi dito no passado, nós estamos aqui a usufruir muito daquilo que são a migração normal do turista que ia para o Norte de África e está a vir para Portugal. E agora começa-se a perceber que Portugal realmente é um país que é atrativo a nível de gastronomia, a nível do clima e a nível principalmente da solidariedade das pessoas, da maneira de receber, mas também principalmente pela segurança. E as pessoas hoje em dia, o turista hoje em dia também procura muito destinos com segurança e que lhes dê garantias dessa segurança. E Portugal, felizmente, e nós concluímos isso, é um país que ainda tem segurança. Felizmente não estamos metidos no meio das grandes confusões internacionais e que depois geram, digamos, situações de criminalidade, de terrorismo, por exemplo, que acontece aqui à nossa vizinha Espanha e à França, por exemplo, que nós não temos ainda bem metido, nem temos dimensões também para esse tipo de atividades. Mas é bom, é uma boa notícia. Agora, que isto vai desenvolver o Conselho A, B ou C, isso já tenho grandes dúvidas, não é por aí, isso não é por aí. Quer falar sobre isto ou avanço para outra questão que queria colocar sobre a outra Europa? Não, eu queria falar também sobre isto. E para dizer que quer-me parecer que, melhor dizendo, ao mesmo tempo que foi anunciado Portugal como o melhor destino mundial, internacional para o turismo, também foi anunciado que Lisboa era a melhor cidade para a internacional para o turismo. Esqueci desse detalhe. E quer-me parecer, tenho a leve suspeita, que Portugal foi considerado o melhor destino internacional de turismo, porque Lisboa foi considerada a cidade melhor destino. Não, já é localizado também. Você é capaz de ter razão. Mas eu sei que tenho razão. Não é que, repare, não há muito tempo houve uma ou outra também votação e tal, e o Porto foi considerado o melhor destino europeu em termos turísticos. Agora, em termos internacionais, foi Lisboa. Por causa desta analogia, eu estou convencido que Portugal beneficiou de facto de Lisboa ter sido considerada a melhor cidade. Mas tem a ver com Ou seja, ainda bem que foi Lisboa. Ainda bem que foi Lisboa. Desculpe lá, você está a tirar das minhas palavras uma coisa que eu não disse. Se não consegue perceber a ironia, não é? Ainda bem. Agradar-me muito que fosse o Porto a ser considerado o melhor destino internacional. Ainda bem que foi Lisboa.
Mas tem a ver, mas tem a ver muito com as conexões que Lisboa tem. Lisboa é um destino relativamente simples. É a capital do Império, não é? Exatamente. Não é que seja o Império de Pauperado, mas A nível principalmente intercontinental. E portanto, enquanto que o Porto não tem essa vertente, não é? O Porto está mais bem conectado com a Europa do que Lisboa em muitas coisas. Não sei, mas não tem, também não deixam de ter. Vamos falar da Alta Europa, que me parece também um caso, já que também falámos de turismo e economia, a Alta Europa também não deixa de ser um caso muito importante. Segundo que as últimas notícias que me chegam é que há alternativa à construção das 280 mil viaturas que estavam previstas aqui, porque não há acordo ao horário laboral, portanto, com os trabalhadores. O que é que lhe parece isso? Vou começar por si agora, porque senão você fica sempre em último e tira vantagem, não é? às vezes também sou o primeiro, portanto. É o primeiro. O que é que me parece? É assim, é bom, parece-me que se os trabalhadores em votações em referendo, não é? Que ninguém diz que é antidemocrático, parece que foram feitos os referendos de acordo com as regras da democracia, etc. Recusam o acordo que lhes foi proposto, estão no seu legítimo direito. Se a Alta Europa, porque os trabalhadores não estão de acordo, não recusaram esse acordo, está a pensar deslocalizar-se, eu só posso lamentar, mais nada, não é? Acho que é mau para a economia, mas não posso. Eu não sou o dono da Alta Europa, não posso decidir por ele. Acho que não deve haver aqui um consenso, uma situação. Nem é o dono do sindicato. Cedência. Cedência, mas a mudança do sindicato foi que alterou estas regras. Já acabei de dizer que houve. A alteração do presidente do sindicato é que alterou as regras. Foi recusado o acordo, houve referendos em que participaram os trabalhadores. Que me conste, foram referendos democráticos, não é? Se os trabalhadores decidiram recusar, lá terão as suas razões, não é? Eu não estou lá, não conheço, não sei, não posso ir muito mais além do que isto. Isso aqui, se a Alta Europa fechar, então esta ordem de ideias é aquilo que me está a cheirar, não é? Bom, foi alguém que se meteu a mais, que não devia ter metido. Uma empresa que empregava muita gente, há famílias inteiras a trabalhar aquilo e que vivem à custa daquilo. Há microempresas à volta daquilo tudo, que vivem à custa da Alta Europa, e se calhar alguém, ou um ministro anterior, adivinhou quando chamou que aquela zona podia ser o deserto. Pode-se tornar o deserto. Agora, infelizmente, está-se a ver algumas intermissões de sindicatos, não sei, parece que houve alterações de alguns sindicatos, nesse caso também houve, não é? Mas em algumas empresas que eu tenho conhecimento, por acaso ainda este fim de semana estive a falar com uma pessoa que está ligada com uma empresa que tinha desaparecido e que foi comprada por um privado e que estava neste momento a dar lucro, que os trabalhadores estavam contentes, começaram-se a aparecer os sindicatos no meio, que já começam a haver greves. E já estão a começar a exigir. Os trabalhadores estavam todos satisfeitos, mas depois começam a haver greves, já começam a haver piquetes a ameaçar, já começam a haver piquetes a ameaçar os administradores. Parece que estamos a voltar a um tempo. E mais engraçado é que é uma reclamação sem dono. É que não parece ninguém ligado aos sindicatos a reclamar, mas que eles estão lá, estão. Claro que estão. E a dar apoio. É um jeito. Mas o mais engraçado é que eu não acho que esse seja o Partido Comunista. Eu acho que não é o Partido Comunista. Desculpa, posso? Sim. Só dar uma nota. Não, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Os sindicatos existem para defender os trabalhadores. Se os trabalhadores estão nas empresas, é legítimo que os sindicatos estejam nas empresas. No caso da Alta Europa, especificamente, que é aquilo que estamos a discutir, daquilo que eu sei havia uma comissão de trabalhadores, fez um acordo com a administração da Alta Europa. Esse acordo, de acordo com o próprio funcionamento da empresa, em termos de trabalhadores, foi levado a referendo dos trabalhadores. Os trabalhadores, né, rejeitaram o acordo. Na sequência disso, a Comissão de Trabalhadores demitiu-se. Foi eleita uma nova Comissão de Trabalhadores. Né? Essa nova Comissão de Trabalhadores negociou outra vez com a administração da Alta Europa um novo acordo. Foi a referendo novamente. Os trabalhadores derrotaram, não quiseram, portanto, rejeitaram. Né? Dizer que o sindicato isto, o sindicato aquilo. Não, o sindicato apenas tem que fazer o seu trabalho e respeitar a vontade dos trabalhadores. Não é? Tanto mais que
negociar com a administração da Alta Europa o acordo. É a Comissão de Trabalhadores eleita pelos trabalhadores da Alta Europa. Não é? Vamos a ver aqui. Não sei qual é. Vamos a ver aqui, o tempo é realmente passa. É evidente que é lamentável se a Alta Europa for embora. Bem, sobre a Europa, eu aqui gostava de aplicar aquele velho ditado: mais vale um pássaro na mão que dois a voar. E eu espero que a Alta Europa, com esta aventura recente de eleições e com esta, digamos, com este retalho da Comissão de Trabalhadores em 2 ou 3 grupos que têm representantes, sendo o sindicato ou não sendo o sindicato, e também como que o sindicato deve estar lá a defender os interesses dos trabalhadores. No entanto, também devo lembrar que há uns anos atrás, principalmente nas zonas onde havia um tecido empresarial muito forte, nós também podemos enumerar casos de sindicatos que faliram empresas e alguns desses dirigentes sindicais estão hoje com grandes fortunas e que estão aí hoje a usufruir daquilo que foram as mais-valias quando essas empresas faliram. Mas não vamos por aí, porque vai afetar todos os partidos. Mas eu acho que isto é mau não haver um acordo. Porquê? Nem os trabalhadores têm que ser explorados, obviamente, mas também tem que haver aqui um meio termo, porque senão a Alta Europa, como há alternativas, pode sair de Portugal. E depois podemos ter aqui milhares de pessoas que ficam sem trabalho, sem emprego, e a economia, fechando a Alta Europa, é afetada. Portanto, eu aqui acho que tem que haver uma intervenção aqui. Tem que haver uma intervenção também do Governo. Aqui acho que tem que haver uma intervenção do Governo, fazer uma mediação, tentar haver aqui algum ponto de ligação para não perder a Alta Europa em Portugal, pelo menos a produção que a Alta Europa tem hoje em dia em Portugal. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, é o que eu quero. Mas nesse caso, não há sindicatos que aparecer, que é uma Comissão de Trabalhadores, o Governo vai falar com a Comissão de Trabalhadores? Não com ambas as partes. Tem que ser com ambas as partes. E aqui só uma coisa, peço desculpa, e aqui só uma coisa. Curioso, que há bocado não disse o Pimenta Dias, mas se calhar também sabe disto. Nessa Comissão de Trabalhadores são os sindicatos que têm representantes, não ao contrário. Não é ao contrário. São os sindicatos, alguns desses dos sindicatos é que têm alguns elementos na Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores é eleita pelos trabalhadores. São trabalhadores da Alta Europa. Tem alguns sindicalistas que estão lá e tem todo o direito. Aliás, o problema na Alta Europa não é nem a primeira Comissão de Trabalhadores nem a segunda. Se esses trabalhadores que são sindicalistas, dirigentes sindicais, não tem problema nenhum, mas eu estou a dizer que há algum problema, não tem problema nenhum. Agora é assim, a verdade é uma, é que há 2 comissões de trabalhadores que foram negociar com a administração, que conseguiram acordos que até são acordos que se calhar na Moldóvia não seriam aplicáveis de todo, não é? Portanto, são acordos que são razoáveis, e os trabalhadores ainda não perceberam que correm um risco sério de ficar mesmo sem emprego. E ficarem sem emprego, claro que com o Estado Social que lhes dá proteção durante alguns anos, com certeza que não veem isso como um perigo iminente. Mas daqui a 3 ou 4 anos, aquela zona vai sofrer imenso com a saída, a eventual saída da Alta Europa. Eu espero muito que isso não aconteça. A Alta Europa é um dos grandes motores da economia portuguesa e das exportações. Representa, se não me engano, 5, qualquer coisa por cento do nosso PIB exportado e, portanto, é um valor muito alto, muito significativo, representa também muito emprego e muito trabalho de qualidade. Portanto, não estamos a falar de empregos mal pagos, não estamos a falar de empregos em que as pessoas ganham 400 euros, estamos a falar de empregos bem pagos e, portanto, é uma pena que não consigam ver mais longe do que aquilo que parece que é a barriga imediata e o umbigo imediato. Essa coisa de fazer os trabalhadores estúpidos, a mim, comigo não dá, desculpe lá. E para mais, como você muito bem disse, aqueles trabalhadores, eles terão medido todas as consequências dos seus atos. Claro. Agora, eu não tenho direito. A pena é os 37% que acordaram o acordo também ficarem sem emprego. Isso é que é pena. Mas isso é democracia, não é? É a lei do a democracia a funcionar mal. Mas a democracia, eu considero que há partidos que têm pouca votação, têm mais razão do que aqueles que têm muita votação. Mas o que é que eu posso fazer? É verdade, é democracia. Mas, caros, vamos voltar ao Porto. Eu esqueci-me aqui do detalhe e há um projeto de reabilitação das ilhas
sabem que para quem não sabe, aqui toda a gente sabe que é uma ilha. Os lisboetas não conhecem o que é uma ilha no É um Porto. pedaço de terra secada água por todos os lados. Está a falar das ilhas. Isso é. Está a falar das ilhas As ilhas é um conjunto de habitações habitacionais, mas já estão tão fácil de saber isso aqui no Porto. Mas está a falar das horizontais ou das verticais? As horizontais. Que é na parte oriental, não é? Gondomar ainda tem Na parte oriental, em Campanhã. Das horizontais. O que é que me dizem a reabilitação destas zonas que realmente eram Porto é fértil, e não é só em Campanhã, eu conheço tantas no Porto, mas realmente esta área aqui Mas há muito mais. já o que é que vos dá, o que é que vos apraz de estar? Vou começar agora aqui por Nuno Coelho, porque tem sido sempre Ora bem, eu sobre as ilhas tenho que dizer que há aqui duas vertentes. Se nós. e Gondomar também não há, também queria. Nós temos muitas em Gondomar Gondomar também também. havia a hipótese, também havia de São tudo verticais. Mas, exato, essas são as mais difíceis de dar abaixo e de controlar. Mas as ilhas fazem parte do património histórico da cidade do Porto, é inegável. Agora, tem que haver realmente uma reabilitação de todas aquelas áreas onde as ilhas estão implantadas. Mas, para um turista que não conheça as ilhas, tem um certo encanto. Portanto, há aqui também que fazer alguma distinção entre aquilo que é... algumas dão-se Sim, aspecto, muito um aspecto e é preciso não é? reabilitar. Porque nem sempre é fácil, porque hoje as pessoas que vivem numa ilha são pessoas de idade muito avançada e não é fácil realojar essas pessoas em ilhas verticais, que muitas vezes são a habitação social, é colocá-las em ilhas, mas verticais, em que muitas dessas ilhas verticais não têm condições para as condições físicas que essas próprias pessoas que estão nas ilhas típicas do Porto possam lá usufruir e possam viver. Portanto, há aqui um meio termo também que é preciso ser seguido e, na medida do possível, acabar com as ilhas, principalmente porque algumas delas são habitadas por jovens casais que aí sim, esses podem sair de lá. Agora, é preciso ter atenção porque a maior parte das pessoas que lá vivem são pessoas de idade muito avançada e tirá-las dos locais onde habitam pode ser acabar com a vida delas mais cedo. Agora, há um plano específico e é um plano não é só de arquitetura ou engenharia. Um plano que envolve outras áreas, nomeadamente áreas de apoio social e áreas da psicologia, áreas da sociologia, depois de que é preciso trabalhar essas pessoas que habitam nas ilhas. Podes tu, Ângela, eu não sabia que uma parte da zona de Campanhã que é propriedade de uma brasileira. O conjunto de ilhas, 16 ou 17 habitações, é só de uma pessoa, que é uma coisa que me faz assim um bocado... Mas não é caso único. Não? Há muitas coisas desse Não tipo. desconhecia isso. Há muitas coisas desse tipo. Só hoje que uma parte... E é assim, eu acho que é bom as entidades e a Câmara Municipal, neste caso, ter preocupação com a forma como as pessoas vivem e procurar melhorar essas condições de vida. Acho que, em muitos casos, isso não é tão relevante ou tão necessário. Muitas vezes, uma intervenção de recuperação da própria morada em que a pessoa está poderia ser mais útil do que o dinheiro que é gasto, às vezes, a fazer as tais ilhas verticais, mantendo tudo aquilo que o Nuno disse, de alguma forma, na forma como as pessoas trabalham e na forma como as pessoas vivem, não é? Pronto, não trabalham, nem tanto. E, portanto, depois é uma questão de mercado, porque essas 17 ilhas que o Amanda está a falar, elas são alugadas, não é? Portanto, há quem pague rendas para lá estar. E há pessoas que, de facto, precisam de ter renda bastante económica. E a renda económica no Porto não é fácil de encontrar. E, portanto, tem o seu espaço, tem a sua lógica de mercado a funcionar também. E, portanto, acho que o Estado e os municípios não se devem meter demasiado. Bom, estamos realmente a caminhar ao final do programa. Posso falar sobre as ilhas ou não? Muito rapidamente agora, também, vou pedir ao Presidente só os dois. Bom, vamos lá ver. Eu, em relação à questão das ilhas do Porto, mas lembraria que há outras cidades também têm ilhas, não é? Sim, sim. Falando de modo geral, acho que, para mim, o fundamental é o seguinte, é que os municípios reabilitem essas ilhas sem esquecerem. Portanto, reabilitar no sentido de dar melhores condições de vida, de criarem infraestruturas básicas, etc. Mas tenham sempre presente uma coisa que é importante, que é a riqueza e o património sociocultural que está associado a essas comunidades.
Não. Ora, e que não aconteça aquilo que aconteceu, por exemplo, na zona histórica de Porto, em que muitas pessoas que lá viviam, por força da reabilitação, por força dos gastos, por força de rendas insuportáveis após a reabilitação, foram por aí simplesmente empurradas do centro histórico. Portanto, relativamente às ilhas que não aconteça isso, se não acontecer, se criarem melhores condições de vida e se preservar aquele património, excelente. Vamos fechar isto com Só uma coisa, só quero rapidamente uma situação. Quem já foi para alguns países do Mediterrâneo e ficou alojado, não em hotéis, já com certeza, principalmente na Grécia, já ficou em algumas ilhas idênticas àquilo que nós temos, e seria, por exemplo, uma opção. Pois, mas isso pode implicar empurrar as populações. Pois era isso estava a ser. Acho que estejam vazios. As ilhas não deixam de ter sido e nós temos cá algumas em Rio Tinto e em Baguinho, falando na nossa terra também, em Gondomar, as ilhas não deixaram de ser as primeiras construções sociais, porque havia um conjunto de pessoas com as suas diversas atitudes, as diversas valências, criava-se crianças, eram vizinhos que criavam as crianças uns dos outros. Eu próprio sei disso, porque tive família e quando cheguei cá fui ainda uma parte educada numa ilha que ainda cá existe, e é uma ilha familiar, porque toda a família está lá a viver. E eu acho que as ilhas são importantes para o ecossistema familiar. Não têm estado, temos que ver porque é que não têm. Se os proprietários das ilhas não podem fazer reabilitação, que seja o Estado a fazer, mas que preserve coisas como foi aqui dito. Temos casos da vida social das pessoas, a parte dos idosos, porque uma ilha pode ser tudo aquilo que nós fazemos em muitos organismos. Pode ser uma IPBS, pode ser uma segurança social, porque eles tomam conta dos outros. Até inclusive as pessoas ficam com chaves e olha, a vizinha não está, foi ali à mercearia, pode ir ver, vai contar aí a água, vai dizer. Uma boa ideia, condomínios fechados. Não deixam de ser os primeiros condomínios fechados, foi a primeira de habitações sociais, e isso acho que deve ser preservado e deve ser. Agora, se calhar em vez de olhar primeiro já para os 17, que isso é que é o grande problema, que aumenta logo o bolo, olhem um caso, um a um. Isto é que é o segredo da aproveitação das ilhas é esse. Exatamente. Nós estaremos aqui mais uma hora a discutir e já agora vamos realmente ter de concluir. Fica já a promessa para a próxima. O próximo programa será quase todo destinado ao Orçamento do Estado. Preparem-se para isso, dentro do possível. Há as críticas. Já deve haver orçamento da Câmara nessa altura. Também já deve, espero que sim, então seria ótimo. Só dia 28. Também já era isso. Também não vamos poder discutir, só para o ano é que vamos discutir, porque ainda tanto depois a partir de temos as festas, exatamente. Bom, eu tenho que discutir as obras temos a discutir o orçamento, as críticas que foram feitas, aqui algumas comparações que eu vou-vos gostar de colocar, aquilo que se foi dito, as bocas entre aspas que são ditas por uns e por outros, ofensas dizem alguns até. Bom, vou terminar com aquelas 2 ou 3 notícias interessantes, isto concluímos. Não, ofensas de partidos a outros partidos. Há ofensas a Catarina Martins, por exemplo. Para mim é uma ofensa aquilo que ela diz. Para mim é uma ofensa. Agora tem o seu contexto realmente. Já está completizado. Você está a pôr isso a comentar. Eu não consigo imaginar a Catarina a fazer ofensas, seja o que for. Não, sabes bem o que ela disse? Não consigo imaginar isso. Vamos ter que. Eu tinha aqui realmente era outro programa, mas também ia futebol a seguir. Há bocado se percebeu bem o que era. Ele não percebeu. Meus caros, foi importante tê-los aqui. Para a semana a mais, depois vêm aí os natais. Vamos preparar para o 2 semanas e vamos fazer isso. Mas há uma outra coisa interessante é que na Líbia, quando se andam no trânsito das pessoas, pegam Kalashnikovs e dão os tiros nos pneus e aquilo fica resolvido. Eu na Líbia nunca vi, mas já vi no Cairo. Mas tira quem tem razão. Vocês sabem, agora um bocadinho a brincar, vocês sabem como é que no Cairo se define a prioridade? Desculpa, não percebi. Não, como é que no Cairo não exageramos? Como é que se no Cairo se define a prioridade? Não. É o primeiro a apitar 2 vezes.
Bom, e para terminar, o Bill Gates paga 108 milhões de euros por terreno para construir uma cidade inteligente no Arizona. Isto realmente só E se fosse em Lisboa, que era uma boa Era notícia, ótimo, né? era ótimo. Ao lado da Alta Europa. E bom, e depois ao nosso querido Trump, entre aspas, a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Isso depois são assuntos que provavelmente faremos. Bom, Uma excelente jogada política. Sim. eu já sei que tu és um defensor do Trump, por isso. Eu não sou defensor do Trump. Para os incendiários, Meus caros, foi um prazer tê-los aqui. Pimenta Dias, Nuno Faria, Rui Faria, Nuno Coelho, Ângelo Pinto, Amádio Couto e Álvaro Almeida. O Álvaro hoje não entra. Álvaro Almeida, agora estou a dizer bem. Foi um prazer estar na linha técnica, foi um prazer. Até para a semana.